Então, pessoal, eu sou o Cássio Zogro e você tá no canal de cortes do Fora da Caverna. Se inscreva, envie esse vídeo, manda seu comentário, diz o que você achou. Ah, foi uma merda, foi legal, não sei. Engaje esse vídeo. Fora da Caverna, um podcast meio fora da caixa, beleza? Inventei esse slogan agora, f***se. Ei, não tira o f***se, pessoal, porque não pode cortar. Você acha que de um lado ou do outro o Brasil tá caminhando pra ser um país cada vez menos? Já que você visitou Cuba, você visitou Coreia do Norte, você visitou realmente a ditadura literal. Sim. Não é a... Porque hoje todo mundo chama nazista, todo mundo é fascista, mas ainda são força de expressão. Na maioria das vezes. Você viu. Você acha que o Brasil está caminhando para, seja pela direita ou pela esquerda, como você quer, a sociedade brasileira está caminhando para ir para aquele... Eu acho que assim, quando a gente fala de limitação de liberdade, não tem como negar que a esquerda tem muito mais interesse em controlar a liberdade, principalmente no que diz respeito à opinião e tudo mais tal, do que a direita. Tem muito mais interesse. Então a direita ela tem um viés muito mais voltado à liberdade, à defesa da liberdade, do que a esquerda. Até porque você vê hoje o nosso governo atual, ele é muito ligado à China, tenta trazer uma série de coisas que deram certo na China, deram certo para quem é do governo, né? Sim. Deram certo na China para cá. Então, no que diz respeito a controle de rede social, controle de opinião, criar núcleos do governo ou do Estado, que seja, para censura. Eles estão tentando o tempo todo. Toda hora eles acham uma desculpa para trazer o assunto de controle e de regularização, regulamentar as redes sociais. Toda hora eles dão um jeito de trazer esse assunto. Mas toda hora, você vê, pode ser o tema mais ridículo que tem, eles dão um jeito de fazer um gancho e trazer esse tema e falar, tá vendo? É porque precisa regulamentar, mas não tem nada a ver, entendeu? Né? Tipo, um pitbull atacou uma criança no parquinho, tá vendo? Tem que regulamentar. É assim que os caras fazem as coisas. É insano, mas por quê? Porque a gente tá caminhando para isso. O fato é, a gente tá caminhando. Todo dia alguém vai lá e dá um passinho nesse sentido. Cara, seja o governo, seja a STF, todo dia tá dando um passinho nesse sentido. Todo dia. Né? Você fala, mas então era melhor ter votado no Bolsonaro. Talvez, nesse ponto específico, talvez sim. Mas assim, e o resto de coisa que é ruim? A gente vai trocar um tipo de ruim por outro tipo de ruim. Entendeu? Assim, quando às vezes eu falo que os dois são iguais, eu falo, mas um faz... É óbvio, né? É óbvio que eles são diferentes no que diz respeito à ideologia, são diferentes em como abordam temas de uma forma isolada, mas os dois são nocivos para a sociedade porque os dois usam da mesma estratégia, que é manipular as pessoas e radicalizar essas pessoas. As pessoas estão ficando cada vez mais radicalizadas. Você perde amigo, você perde contato com parente por uma questão política. E um exemplo na Coreia do Norte é assim, as pessoas delatam as outras. Tem um cara que escreveu um livro, cara, que é um dissidente de lá, um desertor, que ele cresceu no campo 14. Campo 14. Ele chega a denunciar a própria mãe, que é fuzilada. Sim. E ele parece... Eu não li o livro ainda, eu cheguei a ver a referência porque eu ia conversar com você. Sim. Eu vou comprar esse livro. Mas ele, na pesquisa, falava que ele via a mãe como uma concorrente de comida dele. Sim. Então, assim, é isso que o governo faz e as pessoas têm que colocar isso na cabeça. Não pode ter uma mediocridade moral, não. Porque dá pra você condenar os dois. Sim. Tudo bem, eu também não... Que o artista do GNT, da Globo, aquele que é mais assim, ele condena o bolsonarista. Sim. Cara, respeita se o cara é bolsonarista também, ele teve as ideias dele. Sim. Agora, o que a gente pode chegar é com humildade e falar assim, ó, meu irmão, dá pra condenar os dois e não necessariamente você é isentão, não. Eu não gosto dos dois, eu tô marcando posição. E por que a gente tem que categorizar as pessoas como bolsonarista e lulista? Sim. Por que eu tenho que falar, esse músico, tá, mas esse músico ele é o quê? Ele é bolsonarista ou é lulista? Só pra saber se eu vou ouvir. É ridículo. Ele toca como É ridículo. Eu tô cagando, entendeu? Eu não ligo, de verdade, não ligo se o cara é essa. Então, assim, é muito doido como que a gente chegou nesse ponto. Demais. Entendeu? Mas por que a gente chegou nesse ponto? Porque nós deixamos uma sociedade inteira ser manipulada por esses dois extremos que eles têm interesse em radicalizar. Eles têm interesse em criar o conflito. Porque eles vivem desse conflito. Exato. Entendeu? É o que eu falo. Se é interesse pro Lula que o Bolsonaro consiga competir na próxima eleição. E é interesse do Bolsonaro que o Lula consiga competir na próxima eleição. Porque se vier um mais moderado de um lado ou mais moderado do outro, o moderado ganha.
É como se eu tivesse. Eu tenho a impressão de que a sociedade brasileira, o Brasil hoje, é um feto de ditador. Você ainda não fez ultrassom pra dizer qual é o gênero. Se ele é filho. Quem é o pai? Se ele é filho de Pinochet ou se ele é filho de Fidel Castro. Mas tá caminhando pra uma parada. E a sociedade tem que desapartar desses caras. A gente tem que se desapartar desses caras. Eu acho que a gente corre um risco, quando você vai pro lado da direita mais extrema, a gente tem uma situação que é muito curiosa. Você pegar a Rússia, Putin. Ele é tanto aliado da esquerda mais radical, como ele é aliado da direita mais radical. Por motivos diferentes. Mas ele é aliado dos dois. Como que ele consegue fazer isso? De verdade, eu não sei dizer. Entendeu? Mas ele consegue ter essa boa relação. Ele tem uma relação excelente ali com a China, com toda aquela, por uma questão geográfica, uma questão econômica, né, dentro dos BRICS, é verdade e tal. Mas ele tem uma excelente relação com o Trump. Bolsonaro não batia de frente com Putin quando invadiu a Ucrânia. Sim. Não batia de frente. Ele falava mal do Zelensky. E falava que era neutro. Mas não batia de frente com o Putin. Por quê? Porque também tem interesse em algumas pautas, que é o antiglobalismo, a questão dos valores morais, entendeu? Então tem pautas que ele combina de um lado, tem pautas que combina do outro. Então eu não acho que, assim, que uma ascensão, por exemplo, do Bolsonaro, tudo mais, a gente teria um processo, na minha opinião, a gente teria uma ditadura controlando a sociedade, como a gente teria no sistema, por exemplo, de esquerda, entendeu? Mas eu acho que a gente correu o risco de ter uma ruptura, na minha opinião, a gente correu o risco mesmo de ter uma ruptura democrática, porque eles ficaram por meses tentando, de fato, dar um golpe. Todo mundo fala, mas aquele dia lá... Não, aquele lá foi um dia. Eles ficaram 4 meses nos quartéis pedindo, eu autorizo a intervenção militar. Eles ficaram lá pedindo. Como que fala que não pediram o golpe? Intervenção militar é golpe, você pode dar o nome que você quiser, mas é golpe. Entendeu? Então eles ficaram lá pedindo. Não deu certo, foram lá para a Praça dos Três Poderes para dar quebra-quebra. Por que eles foram fazer quebra-quebra? Para ver se o exército ia se manifestar. E agora tá saindo os generais, estão tudo assumindo que foi isso mesmo. Entendeu? Que mandaram o pessoal lá pra fazer quebra-quebra, porque tinha uma ala militar que queria, uma ala que não queria. Então eles queriam... Então assim, a gente correu um risco sério de fato ter uma ditadura. Uma ditadura que eu não sei como ia funcionar, por quanto tempo ia ser, não sei. Mas eu arrisco que... Ia ser ruim, ia ser uma merda, do mesmo jeito, tá? Mas eu arrisco que quando a gente fala de termos de limitação de liberdade, controle da liberdade, não seria como uma de esquerda. Entendeu? Na minha opinião. Não significa que seria boa, não significa que eu acho que deve ter... Nada disso, mas eu acho que no que diz respeito só a liberdade seria diferente. Então, me parece que a gente correu o risco de sair de uma ditadura para estar entrando em outra. Só que qual que é o risco dessa outra ditadura, na minha opinião? As teorias conspiratórias, os caras são muito loucos. Sim. Entendeu? Eles inventam umas teorias conspiratórias muito loucas. Então, por exemplo, a gente poderia ter um sério problema, por exemplo, no que diz respeito à vacinação. E não só de Covid, estou falando vacinação em geral. A gente poderia começar a ter, como já está tendo, algumas doenças que estavam erradicadas voltar. Que é uma parada que está sendo importada dos Estados Unidos, né? Porque você tem um grupo ali que é pirado na batatinha. Então a gente tem outro risco. E talvez até pior. Então, assim, nenhum dos dois são bons. Por isso que... Entendeu? Então, é uma defesa do isencionismo. Porque parece menos pior, porque realmente, cara, esse negócio de liberdade é uma parada que me pega muito. E o que eu tô vendo hoje que tá acontecendo, eu concordo com tudo que você falou aí. Agora sim, eu não votei em ninguém, eu justifico há alguns anos. Porque meu título tá na Bahia, também quero que dane-se. E aí, beleza. O que tem me incomodado, que me parece assim, Bolsonaro, todas as críticas são merecidas, mas ele tinha uma força de oposição que tava na mídia. Sim. Esse governo não tem, a mídia é vendida. E o que é muito pior, que soa muito pior, é o autoritarismo por parte do judiciário, cara, que a gente não elege os caras, a gente não... Cara, os caras estão mostrando dia por dia que eles estão cagando pra pressão popular. Pô, os caras... cara, essa soberba é uma soberba de quem tá na elite e é uma soberba sobre... Os caras estão legislando como se fossem doutos em temas que eles não dominam, cara. Aquele Fux, eu nunca vi ninguém falar uma imbecilidade tão grande como inteligência artificial, que nem aquele idiota, cara. Que ele é um estúpido, velho. E é duro porque, assim, eles estão, de fato, decidindo, né? Porque, assim, tantos deputados... A gente tem, assim, a esmagadora maioria dos nossos deputados são iletrados, pessoas ignorantes.
E eles estão decidindo sobre a minha vida. Exato. Sobre a sua vida. Hoje mesmo eu estava vendo lá, a Madeleine postou lá, que um deputado, esqueci o nome dele lá, um japonês, ele tá um projeto de lei que obriga em todas as aeronaves no Brasil, quando for decolar, junto com aquelas orientações da máscara, do cinto e tal, falar sobre o Santos Dumont como patrono da aviação brasileira. Aí esse estúpido me custa 2,5 milhões por ano, 10 milhões por mandato para apresentar um projeto de lei ridículo dessa, entendeu? Então assim, a gente é governado por gente estúpida. Sim. O fato é esse. Estúpida, arrogante, só que eles têm o poder de pôr na cadeia. Esse é o problema, entendeu? A gente é governado, digo assim, na Câmara dos Deputados, até em âmbito estadual, municipal, os deputados estaduais, os vereadores, entendeu? Eles têm o poder de decidir coisas pela nossa vida, mas eles são ignorantes sobre uma série de aspectos, entendeu? E arrogantes. Sim. E eles têm o poder de te dar uma carteirada e te mandar pra cadeia. Então, a gente é muito refém dessas pessoas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque no final, infelizmente, eu aqui hoje, ao vivo, nesse microfone, não me sinto à vontade para expor todas as opiniões que eu tenho. Sim. Qualquer coisa você manda um SMS, eu falo como se fosse... Não, mas é verdade. A gente não tem essa liberdade. Eu não tenho. A gente tem que ficar pensando o que você vai falar, como você vai falar, que nome você cita, que nome você não cita. Você tem que pensar. E não por uma questão assim, de jurídica. Não, é por uma questão de autoritarismo. Alguém pode ir lá e dar uma carteirada e falar, agora ferra com a vida desse cara. Sim. Entendeu? Então, que é um processo que a gente é refém. A gente só tá aqui pra pagar conta. Sim. Então a gente paga a conta de todo mundo, mas a gente é refém deles. Sim. Muito louco isso, né? É uma loucura, cara. E eu espero que algo aconteça, que eu não tô incentivando, não vou dizer que eu tô incentivando o golpe, tá? Algo aconteça que essas pessoas, esses autoritários, sejam eles do judiciário, do legislativo ou do executivo, que eles se caguem, passem a se cagar de novo, com medo da repercussão do que as coisas. Porque os caras estão como semideuses, sacou? O que eu tô vendo é isso. E, cara, é triste, porque as pessoas apoiam, as pessoas justificam, entendeu? Vamos supor, se o autoritarismo for de um lado que apoia a direita, é legal, tudo bem. Se for que apoia a esquerda e tal, eu tô colocando os dois porque eu não quero parecer só um maluco teórico da conspiração. Sim. Eu concordo com você que, pelo menos pra mim, a direita é mais obcecada em diminuir a liberdade do indivíduo. Sim. Até pela genética, velho, do socialismo, do comunismo, do marxismo. Então, assim, os caras realmente tentam fazer uma engenharia social. Sim. Enquanto que me parece que a direita brasileira tá mais preocupada com as benesses e com o fruto que pode dar o poder, sacou? Mais do que querer controlar a vida das pessoas, elas querem... Um é sanguessuga, o outro é ditador. Agora, o controle, vou te falar assim, por mais que ele não seja uma proposta inicial, uma vez que o poder está estabelecido, que a pessoa está com o poder na mão, ela não quer perder o poder. E ela pode até não ir na linha dos costumes, o que pode, o que não pode, aquela coisa tal, mas algum tipo de controle vai ter dentro de uma ditadura. Vai ter. Por quê? Porque ele tem interesse em se manter no poder. Né? Então, eu acho que seriam, talvez não tão claros como tem hoje, no que diz respeito ao governo federal, né, as articulações que ele faz para tentar fazer essa coisa de controle das redes sociais, tudo. Porque uma zona de guerra que ele sabe que ele perdeu e que ele sabe que ele não tem como ganhar. Então a única opção que ele tem é calar. Mudar o regulamento. Entendeu? Porque ele sabe que ele não tem como ganhar ali. Não. Porque é batalha perdida. Ele pode usar o dinheiro que for, a influência que for, a rede de influencers que for, a mídia que for. Cantor que ele for, sabe que ali artista. é guerra perdida. A única opção que ele tem é controlar. O judiciário. A única opção que ele tem é controlar. Né? Então, é um risco que a gente tem quando a gente fala de liberdade individual, quando a gente fala de esquerda. Sim. Né? Agora, não significa que a gente não vai ter risco se fosse uma ditadura de direita. E né? que não pode criticar, e que não pode...